Pronto. Agora estamos ao vivo, deu certo. Vamos lá. Tivemos um pequeno problema técnico de internet, que bem na hora de entrar, bem na hora do clique, não, a internet aqui caiu, mas agora estamos ao vivo. Pessoal, boa noite a todo mundo que está aqui. Peço perdão pelo atraso que tivemos aqui para a entrada da live, mas hoje vai ser uma live muito bacana. Nós estamos com a Rafa. A Rafa é fisioterapeuta, é mestre em ciências da saúde. Eu vou deixar que ela se apresente, uma pessoa que tem uma larga experiência, né, com reabilitação de crianças e com pais também com jornadas atípicas. Então, Rafa, eu já queria de antemão te agradecer por estar aqui hoje comigo, fazendo essa live, compartilhando as tuas experiências, a tua história. Eu tenho certeza que vai ser um tempo de bastante aprendizado. Então, eu queria que você já começasse, se apresentasse e dissesse aí o que você, toda a sua história aí dentro da reabilitação. Então, boa noite todo mundo. Fê, obrigada pelo convite, assim, né? É muito legal poder fazer parte das histórias, né? E contribuir, assim, para que as pessoas possam levar de uma maneira mais fluida, mais leve, assim, né? Essa realidade, esse contexto que, assim, eu acho bem complexo e admiro muito, né? Todos vocês que, assim, que levam, né, essa jornada, né, que ela é levemente atípica, mas nem sempre, a maioria das vezes ela tem é muito demandante, uma carga pesada. Então, assim, eu sou eu sou formada há 25 anos, eu sou do Rio de Janeiro, né, formei pela Federal do Rio, e tive a sorte, assim, de ter uma experiência muito grande, né, e desde, assim, meu primeiro... logo com nem menos de um ano de formada, já final de estágio, eu trabalhei no Hospital da Fiocruz, lá no Rio, Fernandes Figueira. E junto com uma enfermeira, a gente montou um home care pediátrico no SUS, para criança dependente de oxigênio. E isso era anos 2000, assim, tem muito tempo, são 24 anos, né? Que essa história começou. O PAD, que é esse programa de atendimento... Mas programa de você é bem atendimento inovadora. para a época, né? Ela existe até hoje, na verdade, o programa, e assiste uma porção de crianças, e ao longo desses 20 e tantos anos, muitas crianças foram beneficiadas pelo programa, né? E então essa minha preocupação, né, a minha vivência, né, com uma rotina, mas uma rotina muito íntima, porque a gente ia na casa das crianças, né? Uma coisa é você estar dentro do hospital, imaginando a rotina daquela pessoa, e eu acho que isso é um ponto também legal de falar, porque é uma jornada que, bom, criança não nasce com manual. Criança que não é típica, né? Cara, como se fosse sem manual e alemão quando vem, né? Ou em holandês, assim. Então não, é realmente um desafio gigantesco, né? Então quando você está ali dentro dos muros do hospital, você até imagina. Então assim, mas eu acho também que o sistema também não está preparado para lidar com essas atipias e tal no dia a dia, mas isso é, de repente, assunto para uma outra live, eu acho. Mas eu acho que agora é falar sobre a jornada, assim, em si, propriamente dita. Então, eu tive uma experiência muito íntima. Eu ia dentro da casa das pessoas, né? E a gente montava, era uma equipe multi, porque, assim como são múltiplas, né? As necessidades e tal. E era um programa extremamente pioneiro. A gente ganhou vários prêmios na época desse programa. E, assim, a gente tava crescendo. É como se, assim, como não tinha nada pronto, a gente foi criando a partir do que se tinha. Uhum. Então era muito baseado na história, vou falar de vocês, assim, te incluindo nesse pacote assim das famílias que recebiam crianças que, cara, eram dependentes de ventilação não invasiva, medicações, cara, a gente tinha pessoas analfabetas tendo uma prescrição de medicamentos gigantesca para lidar, né? E a gente fazendo adequações, né? Desenhos e tal, para poder, enfim, é uma história que Traduzir aquela situação toda para que a família pudesse na acompanhar. realidade deles ali, para que eles, né, se sentissem acolhidos, porque era um hospital em casa, né? Com Uhum. aquilo, crianças bem assim, dependentes de oxigênio, eram crianças graves, assim, né? Mas assim, com disfunções crônicas. Enfim.
Então, a gente criou várias estratégias e a gente sempre teve, é esse assunto que eu quero recortar, a gente sempre teve em mente que a questão não era só o remédio, a medicação, a abordagem clínica da criança, que se a gente não abordasse a família, o cuidado não acontecia. Bom. Então, a gente sempre teve essa preocupação com o cuidado, entendendo que a criança nunca é sozinha. Existe esse... Eu não gosto da palavra binômio, mas assim, na época a gente usava essa palavra, mas é esse complexo, tá? De personagens que estão ali no dia a dia do cuidado, que se a gente não olhar para eles, cara, o cuidado da criança, né, o produto final não acontece. Então a gente criava várias estratégias assim no programa, que era uma vez por mês o cuidando de quem cuida, que a gente, cara, fazia, chamava manicure, cabeleireiro, para cuidar dos pais, para, entende? Tipo, a gente chamava lá no hospital, tinha um anfiteatro. Enfim, era como cuidar da pele, então tinha essas paradas do tempo deles. A gente fazia atividade extramuros, que a gente chamava, mas apesar do programa não ser extramuro, mas a gente ia para, cara, o Corcovado, Pão de Açúcar, levava aquelas crianças arrastando o cilindro de oxigênio, sabe, causando, comendo pela gastrostomia, assim, no meio As da zona famílias de iam também? alimentação. Oi? As famílias iam também? Alguém Não, das claro, famílias? tinham crianças que não podiam ir, que iam às famílias. Entendeu? Então a coisa era realmente extensiva às famílias. Não, as crianças. Cara, as famílias era obrigatório, era mandatório na gente, que a gente entendia que. Não, de novo, não era um remédio. A gente brincava, a gente falava isso muito, eu falo isso até hoje. A gente não tratava de doença, a gente cuidava de gente, sabe? Então é mais do que dar um remédio na hora e tal. Então, isso foi uma experiência muito incrível. Então, todo fisioterapeuta tem a sua vivência do ambiente domiciliar, né? Então, fica impossível de não se sensibilizar, porque você está vendo ali, né, a dificuldade da pessoa na hora de, pô. E eu acho que também tem um. Desculpa, se quiser fazer a pergunta, eu não estiver atrapalhando, mas Não, assim, pode, por pode exemplo, existe continuar. também uma. Bom, eu também tenho uma outra. A gente sempre tem culpa, né, na coisa. Será que estou fazendo o suficiente? Será que eu não estou fazendo? E a gente vê isso dentro de casa das mães. E essa diferença entre você chegar dentro do ambulatório, no hospital, numa clínica, ó, você tem que isso, você tem que aquilo, você tem que aquilo outro, olha só, assim, além de ser mãe, de ter que fazer todo aquele pacotão, você ainda tem, cobrado, de certa maneira, várias posturas e condutas, né? E, cara, quando a gente vai para o ambiente domiciliar, isso muda um pouco. Tu vê, cara, só, como que aquela mulher dá conta, cara? Ela tem que cozinhar e ainda, entendeu? Chegar, ficar levando no banheiro para fazer xixi. Enfim, realmente assim, Ver em entrar loco essa é jornada. outra, é outra. Uma coisa é prática, outra coisa é praxis, entendeu? É você tá lá dentro, tipo, vivendo e vendo que, cara, não adianta ficar, tipo, ditando regra. Você Enfim, acompanha muitas, né, Rafa? não, eu tenho muita, assim, eu sou muito solidária, essa é a palavra, eu tenho muita compaixão. Eu acho que uma rede de apoio é uma coisa que precisa, isso inclui o cônjuge, a cônjuge, enfim, a pessoa que está junto ali, inclui o irmão, sabe? Assim, é todo mundo, é um pacote, porque senão fica muito puxado. Sobrecarregado. E não é para assim, não existe um super-homem, uma super-mulher que vai dar conta disso. E eu acho que ter essa sensibilidade de entender e também acolher, sabe? Você ter, acho que como falo para quem aqui que é profissional tá ouvindo, entender a história da pessoa, sabe? Ver também, porque, cara, não adianta jogar mais pedra na Geni, sabe? Jogar culpa na pessoa que não fez. Olha só, a culpa é da mãe, sempre. Mas, enfim, essa questão da rede de apoio Eu é ia uma até coisa que tocar nesses assuntos mais para frente, mas você está falando, eu acho que tá bem interessante isso que você está trazendo encadeado eu aí tô nessa. tentando engajar uma linha, assim, né? Do que eu vejo, assim, que me chama atenção, assim, né? E, Rafa, E, você trouxe fala. uma questão aí das famílias, né? Uma questão socioeconômica bem importante aqui, que você falou aí das famílias que eram, né, mais. Tinha uma questão, um nível Era socioeconômico. suas, eram pessoas às vezes que não tinham nem assim lugar direito para morar, entendeu? E a gente É, conseguiu fazer. Então isso prova, marcar e isso é falando, importante, né?
Falando em jornadas, então, o que você vê de diferença nessa questão socioeconômica em relação a outras jornadas que você acompanha? Eu acho que, assim, claro que você ter acesso, enfim, a recursos financeiros, se você não tem uma rede de apoio meio que orgânica, vamos dizer, você consegue construir, né? Mas, assim, o que eu via lá naquelas famílias, assim, é que, cara, precisa de muito pouco para a gente ser feliz, assim. Só o fato de estar em casa, porque eram crianças, assim, que tinham uma particularidade que elas praticamente moravam no hospital durante muito tempo. Eu tenho um menino que morou, assim, dos 6 meses aos 4 anos de idade dentro do hospital. Então, foi a primeira oportunidade, porque tinha esse programa, para poder ir para casa. Mas era assim, foi uma casa, por exemplo, que a gente teve que fazer de novo. A gente conseguiu uma galera voluntária para construir, porque não cabia energia elétrica para ter os aparelhos, enfim. Eu sei que, assim, com uma rede de apoio tudo é possível, tá? Eu acho que existem vários programas, eu acho que até mesmo na rede, assim, falando aqui de Florianópolis, que é a realidade da Fernanda e tal, Uhum. você tem uma rede básica que funciona, e eu acho que tem certos programas que podem ajudar, eu acho que tem que se informar. Cada cidade, cada município tem uma abordagem dentro do SUS, Essas tá? iniciativas para isso. Acolher inclusive as famílias, não só a criança, que eu acho que depois é um assunto que a gente eu vou puxar também para falar, mas, cara, é possível, tá? Assim, você pode sim, mesmo dentro de uma limitação de recurso, se você tiver uma rede, aí tem o pessoal que a gente tinha dentro desse programa que eu tocava lá, a gente buscava essas células na rede que poderiam ajudar as famílias. Então, tinha um trabalho de assistente social, né, do serviço social bem importante, de fazer essa ponte entre os recursos da comunidade e as demandas das famílias, entende? Então, assim, eu acho que tem que conversar, não tem que ter vergonha de pedir ajuda, porque é complicado, é difícil, é complexo. Então, assim, de repente você encontra certas pessoas, assim, às vezes do nada, sabe? Que você espera menos até, mas que abrem caminhos, assim, bem legais. Então, assim, eu acho, claro, em todas as situações, a possibilidade de acessar recursos financeiros facilita a vida, mas não é o essencial, Uhum. entendeu? Tá. E o que, Rafa, você acha que te chamou mais atenção nessa jornada, na jornada dessas famílias, né? Porque você tem uma experiência muito grande, tanto de... Você tem experiência domiciliar, você tem experiência ambulatorial, você tem experiência de UTI. O que te chama atenção nessa, né, sobre essa experiência na reabilitação dessas crianças, assim, nessa jornada dos pais, que eu quero dizer? Então, é uma coisa que eu fui professora também durante muito tempo de universidade, eu dava estágio em pediatria, e o fato, talvez, assim, da minha história ter, desde o início, ter, assim, logo recém-formada, trabalhar nesse programa e ter acesso a esse outro lado da assistência, assim, de estar na casa da pessoa e mudar um pouco a hierarquia de poder ali, tu que bate na porta para entrar na casa da pessoa, e não a pessoa que bate na porta do consultório. Então, Interessante isso. isso é bem diferente, assim, né? Muda, peço licença, então muda, assim, um pouco o olhar ali né? Mas, enfim, eu falava para os meus alunos, cara, só, toda mãe reclama disso. Mãe, qualquer mãe. Cara, depois que meu filho nasceu, nunca mais eu existir, né? Tipo, e aí, como é que tá a Liz? Tá, ninguém te pergunta como é que você tá, velho. A pessoa te olha, mas como é que tá a Liz? E tal. Então, eu sempre falava, eu ensinava os meus alunos assim: primeiro você pergunta como é que a pessoa que tá, a mãe, pai, o acompanhante, e aí, como é que você tá? Cara, tá precisando de um abraço? Tá aqui um abraço. Olha só, eu quero saber como é que você tá. Ninguém te pergunta, né? Ainda brincava, assim. Mas é meio isso, assim. Eu acho que já é uma coisa meio que da maternagem, né? Eu não quero falar mãe, mas assim, de quem carrega Do o cuidado. protagonismo do cuidado, da jornada, né? Porque sempre tem um protagonista na jornada. Pode ser mãe, pode ser pai, pode ser, enfim. Mas assim, existe cara, uma necessidade muito grande da gente acolher, cuidar de quem cuida. Entende? Assim, dar uma atenção. Cara, porque é isso, assim, né? Precisa, porque se você não tá bem, ele não vai estar bem. Entende? É necessário que a família, a pessoa seja cuidada, acolhida
E a pessoa também se sinta à vontade para poder, cara, também assumir que, cara, tem horas que eu não dou conta. Uhum. Tem horas que não dou minha vontade cara, largar tudo, sentar e chorar, entendeu? E, cara, dane-se o mundo. Então, assim, isso é natural, né? Não é uma coisa que tem que trazer vergonha. Culpa, medo e vergonha são sentimentos que a gente deve evitar. Porque, né, que eles são sentimentos que enganam e que não. Sabe, eles são meio fantasias da nossa cabeça, mas assim, enfim. Então, eu acho que o que eu mais me chama atenção e que sempre foi uma preocupação minha, e quem me conhece, assim, né, quem teve a experiência de me dividir, assim, de dividir comigo as jornadas, né, que é como eu lido com paciente crônico, eu tenho um pacientezinho que um sujeito, né, nem gosto de falar paciente, um sujeito que eu comecei a ter ele com 6 meses, ele hoje está com 13 anos de idade. Então, assim, é mamãe, papai, Rafa. Então, eu faço parte da história dessa jornada, eu estava junto o tempo todo. Então, eu acho que eu como profissional, eu fico muito feliz de poder ser um facilitador, entendeu? Tipo assim, mas mas assim, ter uma escuta para ouvir a demanda do outro, não é eu impor o que olha só, a tua casa tá muito suja, tem que passar um pano, não pode varrer, porque senão voa poeira. Passar pano úmido. Então, assim, cara, não, entende? Tá? Como é que a gente pode melhorar isso sem trazer um peso maior do que já é o levemente, entendeu? Cara, já é jornada. Já é atípica e é forever. E assim, a coisa não vai apagar. Então, olha só. E ela precisa ser sustentável, ela precisa ser, né, o mais leve possível, porque É puxado, assim, vamos ser é puxado, honestos, entendeu? muito Não dá para puxado, romantizar uma situação que, absolutamente. cara, no dia a dia é puxado. Então, o que eu penso assim é isso. O que eu puder fazer, claro, eu sou fisioterapeuta, a pessoa que eu atendo é a Liz. Mas, assim, essa conexão com o entorno e ser um agente facilitador desse cuidado, eu acho que isso veio muito da minha experiência, como eu falei lá do programa, que, assim, precisa de alguém também para... Porque isso é complicado. Alguém para coordenar o cuidado. Assim, essa parte da parte... Pô, integrar, pô, vamos conversar com o terapeuta tal, olha só, eu tô com essa demanda, mas eu não consigo falar isso para ele. Então, assim, isso é rede de apoio, eu procuro muito escutar o que tu tá precisando, assim, né? E, geralmente eu tenho esse tempo de conversa com os pais e, cara, diminuir, assim, eu trabalho com terapia postural respiratória, que é uma coisa que trabalha a Rafa, mecânica da... Falo. tem uma sujeitinha que esteve na jornada sua aqui aos 2 anos. A Elisa está dizendo aqui que ela hoje tem 21 anos e ela passou pela sua jornada aos 2 anos. Sério? Sério? Tá com quanto agora? Tu vê como eu sou 21. velha. Me entregou, hein? Nossa. 21. Mas é meio isso, assim, olha só que bacana. Entende? Ter transformado a vida de alguém, assim. E, Ela está cara, dizendo aqui que você não lembra, mas muito legal isso, né? Você ter feito parte. E a Malu está me elogiando aqui, dizendo que eu sou maravilhosa. Obrigada, Malu. então, mas eu acho meio isso. Ana Clara. Ana Clara, pode ser que eu lembre, hein? Pode ser, hein, cara. Mas enfim, que bom. Saudade de você. Enfim. Mas voltando aqui, é meio isso. Eu acho que a gente precisa acolher. Eu acho que assim o sistema médico de saúde, assim, nesse sentido, ele é cruel com as pessoas, assim, né, as mães atípicas, os pais atípicos, enfim, os cuidadores atípicos, porque, enfim, é difícil dar conta do diferente, né? Então, eu Uhum. acho que isso também bate. E a saúde é muito pautada na cura, né? E quando a gente lida com doença crônica, pô, a cura ela é um horizonte, mas ela, entendeu? Então a gente tem que estar ali no dia a dia, assim, ajudando a tornar esse processo assim realmente mais tranquilo, entendeu? Então foi o que eu mais sinto e vejo que é uma questão bem negligenciada. Então você trazer assim também a público essa questão do teu relato, entendeu? Para além né, assim, porque a gente não pode de novo romantizar, né? Às vezes a gente fica vendo Perfeito. as fotos e as coisas e acha que é só coisa ali feliz, assim, boa, né?
Rafa, a Ju está perguntando aqui como é que é para a Rafa realizar a arte final. Ela está dizendo aqui que essa live tem um peso enorme e Não, a Elisa está dizendo que a filha, a Malu está dizendo que é filha da Elisa, a que você atendeu, que esteve na sua jornada. tá. Lembrei. Então, a pergunta, então, assim, qual foi a pergunta de novo? A pergunta da Ju é a seguinte: A como é arte para a final. Rafa realizar a Não, arte assim, final? a questão, assim, que eu acho é que como eu estava falando, lembrei, peguei o gancho. Eu trabalho com essa coisa da angústia, da terapia, assim, do processo da respiração, né? De como a respiração acontece no corpo e como a gente pode modificar isso. E esses processos são angustiantes. Isso traz uma repercussão no corpo também. Então, assim, a arte final que a Ju está falando é a questão de você trabalhar essa finesse de deixar um corpo menos angustiado, tá? Porque o corpo dos cuidadores também merece muito cuidado, que é uma coisa que eu queria chamar a atenção. Então, assim, é preciso um espaço de cuidado dos pais, dos cuidadores, né? Dessa jornada das pessoas. É trazer a possibilidade da leveza, porque a gente com o corpo cheio de angústia, tanta angústia psíquica, né, do pensamento, quanto a angústia que está inscrita no corpo, que ela se converge em dores, em tensões, e uma falta de ar, um aperto, enfim. E eu também, isso hoje eu consigo trabalhar, que foi um outro lado que eu me descobri ao longo da minha jornada, que também é atípica pra caramba, mas assim, sobre cuidar desses corpos que sofrem, que são os cuidadores. Então, assim, a Fernanda é uma pessoa que eu trato também, né, dentro dessa linha de terapia postural respiratória, que para desempactar as tensões, desempactar as articulações, facilitar a respiração, enfim, para ajudar a lidar com as angústias, né? Porque a angústia ela se inscreve no corpo também, né? Então, enfim, a arte final é isso, é fazer com que a pessoa, sem pensar, esteja respirando melhor, né? E quem respira melhor, assim, tudo fica melhor, né? É isso aí. Rafa, bom, você falou do que te mais chama atenção nas jornadas e você acabou também falando aqui da questão dos desafios, né? De quais os desafios que você vê os pais enfrentarem nessa jornada. Não sei se você quer destacar mais alguma coisa específica em relação a desafio e o impacto disso no dia a dia da família. Assim, eu acho que eu falei, acho que muito do lado do peso, vamos dizer assim, dessa dimensão e de algumas soluções também, né? Só que Perfeito. eu acho que assim, essa divisão de tarefas é muito importante, né? Quando possível, porque deixar a sobrecarga em cima de um só é um desafio isso, entendeu? Porque, assim, em geral, as mães também têm uma tendência a achar que o outro não faz como ela faz, entendeu? Então, ela também não divide. Então, não é só uma. Às vezes, o outro até quer, mas se sente meio. Sabe, esse lugar aí eu não consigo chegar. Então, eu acho que tem um espaço de conversa entre as pessoas, sabe, que lidam com essa jornada. Tanto no sentido do conjunto, quanto no sentido de cada um ter um espaço, né, de fazer uma terapia, uma análise, sabe? Ter essa possibilidade de ter momentos assim, De um autocuidado. pô, eu preciso de me cuidar, preciso soltar o ar, preciso recarregar as energias para poder continuar ali né, no dia a dia da jornada. E criar estratégias assim para ser feliz, bora ser feliz, entendeu? É aquele lance, mas isso serve para todo mundo, assim. Mas eu acho que quem tem, né, tipo, pô, não deixar de fazer as coisas, não ter vergonha. Eu lembro da época, né, antigamente as crianças com paralisia cerebral, as pessoas nem saíam de casa por vergonha, o próprio autismo, né, os TDAHs, que agora a galera tem ambientes mais acolhedores para ele. Eu acho que assim. E eu assim, eu estava conversando com você antes, né? Tem uma família que eu sou muito fã,
e que é uma história assim que me acompanha desde nova, que é o Alex, que hoje ele nasceu com uma doença rara no pulmão. Ele foi uma das primeiras crianças que a gente atendeu lá no programa. Ele hoje está com 20 e poucos anos de idade, tá? E ele fez transplante pulmonar, assim, enfim, ele é um milagre. Eu nunca vi família mais feliz que aquela. Sabe assim, era churrasco, era samba, era tudo assim. Cara, vamos arrumar uma tomada para ligar o bipap do Lelê, entendeu? Vamos. E eu acho que é isso, assim, é incluir, porque a gente E muitas eles vezes a gente estavam todos juntos enquanto família, a criança e a família tudo todas. assim, não, eles são muito, muito assim, sabe? Então, e eles assim moram num lugar assim, entendeu? Eles não tinham recursos, assim, acesso a muitos recursos financeiros, mas assim, tudo era muito bom, muito leve, sabe? É isso, vamos encarar, porque às vezes também, às vezes a gente cria, como é que é? Pelo em barriga de sapo, sabe? Tipo, coisa que não. E as barreiras às vezes são muito fantasmas na nossa cabeça. Eu acho que, cara, vai lá e Elas faz. existem, né? Claro, mas elas existem. No caso dele, era muito, muito clara, mas isso não parou a família nem eles né, de Não, de terem um forma outro alguma, tipo de não. olhar para as coisas. Isso é muito Não, importante se trazer, inclusive, Rafa, numa condição socioeconômica desfavorecida, né? sim, comparado com quem tem recursos, assim. Então eu acho que é meio isso. Cara, não impede de nada. É claro que assim, tudo vai depender como vocês enxergam ali, né? É desafiador, mas enfim, se não for lá fazer. E não tem manual, é isso, ó, não tem regra. Eu acho que cada um tem que achar o seu lugar assim, de felicidade nesse sentido, entendeu? Do que, cara, bora ser feliz, entendeu? Bora tentar. Vamos lá, vamos pra festinha, vai da cadeira, não vai do jeito, vai no Vai colo, sobe no. adaptando, vai vendo que dá certo, umas coisas vão ser muito ruins e outras coisas você vai fazendo repertório para na próxima você fazer dar certo. E é testando, é saindo, é experimentando, né? Sem Eu, culpa, cara, abandona o chicotinho da culpa, pendura lá, entende? É isso, porque, cara, não romantiza porque não existe, né? Ninguém é feliz o tempo todo. com certeza. Cara, então vamos fazer acontecer, entendeu? Eu acho que é isso, sim, sabe? Tentar vencer também as barreiras internas, assim, nesse sentido do É, que te eu ia limita, até te sabe? perguntar, Rafa, sobre essa questão de como é que você orienta os pais a lidarem com o desgaste físico e emocional. E você já trouxe bastante disso aí, desse desgaste que vem vindo e estratégias muito, muito práticas para você driblar com isso. Você falou das questões físicas, né, que você tem, o que você recomendaria e agora você trouxe um pouco dessas questões assim emocionais. Não sei se você quer colocar mais alguma coisa dentro da sua fala. Não, eu acho isso, cada um é que nem quando. Qual é a melhor atividade física para eu praticar? Sei lá, o que você acha melhor, e aí vamos assim, tá, mas o meu corpo, ele não é muito bom para isso. Eu falei, calma, mas calma, vamos tentar então fazer com que o seu corpo tolere aquilo, mas assim, por exemplo, eu tive durante muito tempo o Rodrigo, que foi uma paciente que era um adulto tetraplégico e dependente assim de ventilação não invasiva. Cara, que eu levei ele para fazer pilates, Uhum. sabe? Botava ele para puxar, para ele ter a sensação de movimento ali no carrinho do reformer. Então, e ele, assim, cara, tudo é possível dependendo da boa vontade da gente. A boa vontade é disponível, porque assim, boa vontade depende de uma disponibilidade, né? E essa disponibilidade depende do quanto eu tenho para dar, e por isso que eu preciso me cuidar. Por isso que eu preciso, Perfeito. Você tocou no ponto perfeito. para poder ter o que dar, senão tipo, enfim, fica tudo muito puxado e só o lado negro, né, da força operando. Então é necessário assim esses tempos, os seus rituais, o seu tempo de tomar um banho mais demorado, de dormir uma noite inteira, E às vezes sabe? essas coisas, Rafa, elas não são grandes coisas de a gente pensar, não, para mudar eu tenho que fazer coisas grandiosas, muitas alterações de rotina, muitas coisas. São coisas simples que você consegue inserir na sua rotina, mas que elas sejam de sua escolha, do seu gosto, que você se lembre que ali você deixou a sua. Né? Eu estive aqui no meu dia, eu não fui atropelada, eu não passei pelo dia, né, em branco, sem ter tido nada meu. Eu acho que isso aí que você está falando é muito importante
para E os... isso se estende, eu acho que assim, eu acho que isso é para uma estratégia de vida como um todo, não só, eu acho que Ah, independente de ser mãe de atípico ou não, assim, a gente, cara, ter os nossos momentos é importante, porque a vida atropela a gente. E aí sim, as demandas de quem, acho que mais atento ainda tem que ser quem tem uma demandas muito puxadas no seu dia a dia, porque se você não lutar por isso, ninguém vai te dar isso. Entende? Assim, as pessoas vão. Ah, tá, esse não, tempo ele reclamou, precisa nunca ser criado, reclamou. né? Há tantos anos nunca reclamou, né? Nunca. Então tá de boa. Então eu acho que é importante assim, assumir que você não dá conta de tudo também, sabe? Se permitir errar, porque a gente, A quando se sua permite errar, a vulnerabilidade. gente se experimenta, se permite experimentar, né? Então eu acho que é meio por aí, assim, sabe? Soltar o ar, respira, entendeu? E bora lá, mas um dia de cada vez também, isso é uma frase importante. Cara, hoje foi ruim, mas amanhã vai ser diferente. Eu não tô sendo poliana, assim, sabe? Sim. Falar, eu acho que cara, é um exercício de autoconvencimento. Bora lá, time! É. Sabe? Vai ser ótimo hoje, sabe? É isso aí. Você falou agora sobre um dia de cada vez. E você lida com crianças, né, em diferentes condições crônicas, respiratórias ou não, enfim, mas pacientes neurológicos são pacientes muito que ficam muito tempo. E eu queria eu queria que você falasse um pouco sobre essas expectativas dos pais sobre o desenvolvimento do filho. Como é que você orienta essas famílias assim a equilibrar as expectativas que eles têm com as realidades do dia a dia que você lida ali com seus pacientes? Tá, essa é uma pergunta. Difícil. É difícil porque assim, a gente está falando de. São casos específicos. Eu poderia ficar contando aqui várias experiências individuais, assim, sabe? Porque tem pessoas e pessoas, sabe? Assim, tem situações e situações. Então, eu acho que eu lido a primeira coisa que eu tento é ouvir, entender, para poder ajudar naquele caso, sabe? Assim, porque é difícil, porque é óbvio que ninguém, cara, todo mundo quer ouvir. Ah, vai dar tudo certo de boa. Ó, confia, vai ser ótimo, vai melhorar. E é uma ansiedade, claro, que é muito grande, assim como, mesmo não sendo atípico, tá? De começar a Claro. andar, falar, sentar, rolar, estudar, ser inteligente. Aí vem toda a cobrança de um mundo que a gente vive hoje, competitivo, cada vez mais, que você projeta no seu Gasparzinho lá, na sua criança. Antes mesmo de você botar no mundo, quando você começa a Já, pensar, o Gasparzinho já virou, e aí o Gasparzinho já é cheio de expectativa. Nossa, já casou, já teve neto, projeções, você não tá nem um mês de expectativas, gravidez. sonhos. Você não tá nem com um mês de gravidez. Então, assim, eu acho que cada um tem que aprender a lidar com o que é projeção e tal. Enfim, tirando esse lance, mas assim, é difícil porque existe uma cobrança em cima dos profissionais também para que as coisas aconteçam e nem sempre você vai ter uma resposta legal para dar. Tipo assim, ó. Mas eu procuro, assim, trazer. Olha só, vamos olhar o que a gente tem hoje. A gente não tem como, assim. Olha, eu acredito que tem uma potência disso, uma potência daquilo. Porém, cara, tem coisas que eu acho que, assim, pô, vai ser difícil conseguir, mas, cara, ninguém nunca tentou, porque é como eu falei, assim, não tem manual, sabe? Então, cada situação é uma situação específica. Não sei se eu estou tangenciando, assim, fugindo um pouco da Não, pergunta, eu mas acho que você trouxe uma questão bem importante de ver o lado, né, ver um lado positivo das coisas, mesmo com uma situação muito, muito difícil, que eu foi trabalhei muito tempo em UTI, né? Sabe? Que, pô, UTI é uma expectativa gigantesca, sabe assim?
No caso da minha história, né, da história com a Liz, como a Liz veio, você conheceu a Liz num momento muito ruim dela, né, o pior momento dela, enfim, que foi um momento de muita debilidade e, assim, a minha ansiedade, assim, no dia que você começou o atendimento com ela, não sei se você lembra disso, era Dia dos Pais, e eu disse, Rafa, mas a gente precisa fazer terapia para recuperar o tempo que ela estava lá, porque ela ficou 2 meses e meio deitada, assim, com a perda gigante de tudo, enfim, ela saiu praticamente tetraplégica de lá e teve toda uma questão, né, enfim, além das questões respiratórias, motoras, e eu disse, Rafa, mas a gente precisa fazer terapia logo, você calma, calma. E agora é Dia dos Pais, a gente vai começar na segunda, acho que eu cheguei numa sexta-feira, e aí você veio assim, e você sempre me trazia esse lado, olha o que ela já avançou, olha o que a gente já conseguiu, olha, veja bem, esse aqui pode ser. Então, assim, foi uma coisa muito. Foi muito importante para mim, enquanto mãe, ter alguém me dizendo: tá, olha, tá ruim, mas tem isso aqui que tá legal. A gente também não sabia. Eu estou contando a história hoje que ela tá legal, mas assim, eu não sabia que ela ia evoluir tanto, né? Mas mesmo nos momentos difíceis, você teve esse olhar desse acolher, trazendo a realidade, mas assim, colocando essa pitada de como é que eu Eu acho posso que a dizer? gente tem que ser, ser assertivo e gentil, assim, na colocação, com entende, assim, é a capacidade de ser empático com o outro, entender. Ali também, por isso, a primeira coisa que eu faço é escutar. Tá, mas o que que você espera? O que que você quer? E assim, mas olha só, o que a gente tem hoje é uma fotografia. A fotografia hoje tá meio borrada, a situação não tá muito. Mas assim, fotografia é parte de um frame, de um filme, Do filme. sabe? O filme é construído por fotografias, então isso é só um pedaço, mas assim, tem muita coisa aí que pode. Então, calma, porque é, o- é o. É um dia de cada vez, é o por hoje, o que, que a gente precisa? A gente precisa, o foco hoje é tirar a traque, como foi no teu caso, né? No caso da Liz. O foco hoje é a gente fazer eles ficar bem em casa, tirar essa traque. Beleza, beleza, vamos lá. Para trás foi, não tem como mexer. Vamos. Então eu tento trazer esse olhar do para frente, sabe? Do que hoje é muito sinistro, desesperador. Amanhã pode ser uma história Sim. que a gente até fale com, né, com um certo coisa, porque né, evoluiu, né, foi para um lado bom, né? Seja só uma história legal de contar, porque o desfecho é maneiro. Mas que assim, vamos fazer o melhor naquele momento, tá? O que, que ela precisa? Eu acho que é meio isso. Vamos, é a praticidade da situação, hoje. Que Uhum. acho que é muito pensamento da UTI. Cara, se a gente for pensar assim na UTI, quanta criança que. Olha, eu atendi um menino que se a mãe me segue no Instagram, se ela estiver vendo por aí. Cara, ele chegou a pesar 300 e poucas gramas. Meu Deus. 300 e poucas gramas na UTI. Tá? É um bife o menino, nesse sentido. Tá? E ele hoje está com 12, 13 anos. Você olha para ele, o Renan, eu chamava ele de Reinan. Você olha para ele, cara, você não diz que ele teve essa, sabe? E naquele, eu comecei a atender ele muito pequenininho também. Então, assim, eu acho que é meio isso. Porque eu acredito nisso. Eu acredito que as coisas podem, assim, né? Ainda mais quando se lida com criança, que existe uma plasticidade ali, que não é só neurológica, é pulmonar, é celular, assim, existe um corpo, cara, querendo muito, muito vida ali, muito, muito pulsátil ali, muito querente, né? Muito desejante. Então, cara, eu já vi, assim, milagres nesse sentido, sabe? De, cara, não acredito que você olha o Alex, por exemplo, o Alex, que é esse menino que eu falei, ele nasceu com uma doença raríssima no pulmão, que ele era o único na época que ele nasceu, com essa doença que estava vivo, sabe? Que estava descrito na literatura. Então, cara, o Alex é um milagre. E Uhum. não existe história igual a do Alex. Então, é isso que eu estou te falando. Eu acho que é sempre, de repente, pensar que aquela história pode ser uma história diferente, sabe? E Bacana aí isso. tudo depende do investimento né? E que se é conduzido ali. E ainda digo, vou além. É sempre possível modificar. Esse caso que eu falei aqui do paciente, o Rodrigo, que era tetraplégico, eu comecei a atender ele já tinha 30 e poucos anos. E assim, ele ganhou ao longo de. Foram 10 anos atendendo ele. Ele só não continuou comigo porque ele se mudou de cidade.
Mas ele em 10 anos ganhou 40 quilos, sabe? Ele era subnutrido e... Enfim, é possível mudar, sabe? Assim, depende do investimento ali e, óbvio, né? Assim, do que se é possível, do melhor do dia. Eu acho que é isso, assim. Hoje a gente resolve, amanhã a gente pensa. Amanhã, vai dormir, sabe? Amanhã a gente vê. O Rafa, a Elisa está dizendo aqui que você ama o que faz, por isso que faz tão bem, eu concordo. E a Malu diz que ela está no lugar certo, uma pessoa muito dedicada e feliz com o que faz, né? Obrigada. Depois eu pago aquele cascalho do clube. Mas aqui, Rafa, você falou uma coisa muito interessante, que é sempre possível, e seria isso que você diria para alguém que está começando essa jornada? O que você colocou aí coisas bem bacanas, né? Sobre abrindo as possibilidades para quem está começando a jornada. Seria isso que você diria para alguém, especialmente da UTI, sobre tem tantas coisas que mudam e tudo é sempre possível para pais que estão Nem por começando essa aí, né? Eu jornada acho que agora? assim, ó, como vai ser? Não tenho a menor ideia. Mas pode ser bom. Entendeu? Eu acho que assim, depende do hoje, sabe? Assim, depende de hoje o que a gente pode fazer de melhor. Mas sem, como eu falei, assim, sem uma culpa, porque não tem com quem comparar, sabe? Eu acho que é isso, assim, é o que você pode, sabe? Vamos dar o que você pode e eu te ajudo, vem comigo. Acho que outra coisa que eu falo, tamo junto, tá? Isso Conta é demais, comigo. isso é Você não tá importantíssimo. sozinho, sabe? Cara, não é a primeira vez que eu passo por isso. Cara, vamos lá, tamo junto, sabe? Tipo, tamo junto. E esse Tamo Junto, eu precisei da Rafa de 5 horas da manhã. E eu não imaginava que ela estivesse junto às 5 horas da manhã. Não, mas Né? é Uma isso. Eu acho que a situação pessoa assim. precisa se sentir apoiada. Porque Uhum, é, no fundo, solitário, sabe? muito. É solitário. Então, eu acho que você saber que você pode contar, sabe, com alguém, e, enfim, é meio isso. Eu procuro, enquanto eu tô ali, né, e, enfim, poder realmente fazer parte e tornar a jornada mais leve, entendeu? E falando em jornada assim, né, mais leve, o que você percebe, Rafa, nessa jornada? Porque é uma jornada, essa jornada típica é uma jornada muito transformadora para os pais, né? Para os pais, para as mães, enfim, de uma maneira geral, ela muda muito. E eu queria saber da tua experiência, como é que você percebe assim como eles mudam o jeito de enxergar a vida? Como é que você vê essa transformação pessoal assim? Que valores ou habilidades eles acabam desenvolvendo assim por ser parte de, né, de, um, de uma jornada diferente? Isso, assim, eu acho que depende muito de como a pessoa leva a jornada, tá? Eu tenho também, como foram muitos casos, eu tenho situações assim bem diferentes, mas em geral, sabe, existe essa, eu acho que em geral, vamos falar assim, existe uma, cara, você descobre uma potência que você acha que você não tinha. Eu acho que ser mãe também é isso, sabe? Assim, é um despertar de uma potência de cuidar do outro, né? Isso é gigante. E você superar coisas que você jamais imaginou, eu acho que isso dá uma força interna, mas talvez o cansaço do dia a dia, ele cria uma névoa um pouco assim sobre esse lado de ser transformado pela situação, tá? Mas assim, eu acho que o que eu mais vejo, assim, na verdade, é uma resiliência gigante, sabe? Também, entende? Assim, e ao mesmo tempo, assim, resiliência em lidar com as limitações, um despertar de potência, né, da pessoa e, cara, eu acho que deve ser, né, porque eu entro e saio, né, eu vejo de fora, mas, cara, deve ser uma coisa muito boa, o amor que a pessoa sente, sabe, assim, um sentimento, acho que gigante. E, cara, tem uma coisa, assim, que eu, assim, eu também, uma vez eu vi um vídeo que tinha uma, e depois eu conversei com algumas mães,
de uma menina que tinha paralisia cerebral e ela falando que ela, se pudesse, escolheria vir de novo com paralisia cerebral, que ela aprendeu muito na jornada dela, assim, né? Aí, isso, na época, rolou um debate, pô, será que ela tá falando isso, né, retórico e tal? Mas, assim, existe um lado que eu vejo, assim, toda mãe, né, o sonho de toda mãe é que o filho continue dependente da... Porque tem a síndrome do ninho vazio, né, quando o filho vai embora de casa, né, um resgate quando se torna avô, avó, dessa coisa do quero lá saber de educar, quero dar colo, tal. Então, assim, às vezes também eu acho que o fato de você fazer parte de uma jornada típica te dá essa possibilidade, assim, sabe? De se sentir ali, sabe? Assim, pô, o cara tem realmente um serzinho que depende muito de mim, de uma importância interna, assim. É uma coisa que ninguém vai admitir, talvez, assim, sabe? Só num divã, mas eu acho que existe essa coisa, assim, de um prazer, sabe? Mas uma coisa de um amor nesse sentido, sabe? Cara, saber que você está fazendo um super trabalho, de que tem um serzinho ali que evoluiu pra caramba, apesar de todas as dificuldades. Então, um orgulho de si, sabe, também. Mas A assim, é Malu misto, depende colocou de aqui muito, é que muito individual isso. a Malu colocou aqui, você acha força aonde nem sabe onde. Você acha força onde não sabe que existe, né? É o lance que eu falei, de trazer, ao mesmo tempo que te traz essa coisa, né, da frustração e tal, mas te dá uma potência gigante, porque, cara, né, eu consigo, eu dou conta, eu faço. Mas assim, eu acho que a grande mensagem é, cara, seja leve. Porque a rapadura é doce, mas não é mole, entendeu? Então, assim, meio Isso por aí. aí, sabe? Bacana, Rafa. Rafa, eu queria aproveitar essa tua fala aí e convidar as mães que estão aqui para participar do evento para mães aí, que vai ser no próximo dia 7 de novembro, quinta-feira, o mapa da jornada levemente atípica, que eu vou conversar aí sobre estratégias, caminhos que tornem a vida que possam tornar, né, a vida das mães atípicas um pouco mais leves, né? Compartilhar um pouco da minha experiência, das coisas que eu fiz, e, enfim, então queria convidar todo mundo para se inscrever, para clicar ali na bio, que tem ali, é rapidinho para se inscrever. E espero todo mundo lá. Então, quinta-feira que vem. Mas para a gente terminar, Rafa, eu não sei se alguém tem mais alguma coisa aqui para perguntar aqui no chat, eu acho que não. Mas, enfim, você já deu meio que uma mensagem final, mas eu queria que você arrematasse aí. A sua fala foi muito interessante sobre leveza, né? Você que lida com tantas situações, né? Lidou com tantos níveis, situações diferentes. Eu queria que você deixasse uma palavra final aí para as mães que estão te assistindo, que você acompanha jornadas de diferentes né, que estão no começo, gente que está mais para frente, como a família do Alex, outras que estão no meio das suas jornadas, como eu estou. Enfim, o que você diria para essas mães e pais aí que são atípicos e estão nas suas jornadas? Cara, é uma palavra que eu não falei, mas que eu queria ter, que é uma coisa que eu admiro muito vocês. Assim, eu acho que é uma palavra importante, porque eu, assim, das pessoas que eu tenho contato, assim, mais íntimos, né, que é você, a mãe do Heitor, a mãe do Arthur, sabe? Assim, cara, eu acho vocês, assim, incríveis, assim, sabe? E admiro muito a força que vocês têm. E eu acho isso, assim, ó, cara, procurem uma rede de apoio, sabe? Amigos realmente que possam ajudar. Não tenham vergonha de pedir ajuda, sabe? Às vezes a gente fica constrangido, às vezes muita coisa é a gente que fantasia, assim, sabe? Mas sei lá, não tem vergonha, seja cara de pau, não seja tem. Então, sabe, procurem rede, se permitam descansar, sabe? Abandona o chicotinho, sabe, da culpa. Cara, você está fazendo o teu melhor dentro do que você pode. Então, sabe, e é isso, assim, e, cara, tem que lidar, né? Enfim, é isso. Então, cara, que a gente lide de uma forma mais leve, e se cuidando, né? Porque é isso, a gente só tem energia para dar se a gente tiver com a bateria recarregada. Então, se permitir prazeres, sabe, rituais diários de espaços de em si mesmar, né, de lidar com, né, do que você gosta de fazer. E incluir também, né,
dentro do possível, assim, cara, por exemplo, a Liz participar das corridas, ir lá junto, eu acho que, assim, trazer também, sabe, essa integralidade, assim, sabe, essa incluir, né, e tirar as barreiras que muitas ou a maioria tá ali na cabeça, e às vezes um estranho, como foi você lá no show, vai no show que a Liz foi, né, teve uma história dessa que uma pessoa estranha te ajudou a entrar lá, como que não tem mais. Ah, sim, sim, sim. Isso foi uma história bem bacana. Eu vou compartilhar aqui para quem não sabe. Eu estava num show no aeroporto para assistir uma orquestra ali que era sobre a Disney, né? E eu não fui no lugar reservado para. Aliás, eu tinha um lugar reservado para o pessoal do aeroporto e para deficientes. Só que eu fui falar com a pessoa e ela me disse não. Então eu, tudo bem, já estava preparada para ficar com a Liz no colo. E daí, quando eu fiquei um tempo, o show começou e uma pessoa chegou para mim e perguntou, mas por que você não vai ali? Eu fiz, mas a pessoa ali da frente, ela não permite que eu fique ali com ela. E essa pessoa que eu nunca vi na minha vida, chegou para o organizador do evento e disse assim, eu preciso que esse casal vá ali para frente. Aí ele falou, mas você é o que é deles? Eu fiz, eu não sei. Ela disse, eu não sou nada, mas eu preciso que eles vão lá, porque é direito deles. Então, assim, foi uma situação realmente inusitada, mas eu não esperava, eu já esperava, né, revezar ali no colo e foi 1 hora e pouco ali, e realmente foi uma experiência maravilhosa ter podido assistir o show de onde é que a gente estava, então assim, não esperava que Eu essa acho que pessoa... outra coisa, pegando esse gancho que é importante também, que eu falei lá no início, é sobre, cara, conheçam os seus direitos. Isso também é muito importante, tá? Isso dá uma segurança sobre essas situações, como lidar dentro do, sabe? Não, sim, eu tenho direito de estar aqui. Sim, o meu filho pode e deve estar aqui junto. Entendeu? Então, eu acho que porque é isso, as barreiras, às vezes a gente mesmo fica constrangido, mas então, assim, ó, na Foi o meu boa, caso, eu fiquei, já tinha pílula de perguntado, cara então de assim, pau, toma uma pílula de cara de pau e vai, cara, sabe? Mas aí, para isso, assim, ó, conhecer os direitos, eu acho, sabe, é importante para você se empoderar no discurso, né? E saber é, como transpassar essas dificuldades, assim, que são impostas, assim, pela cidade mesmo, não tem uma rampa de acesso, sim. enfim, isso tudo, assim, eu acho que é importante, que eu não tinha frisado aqui, reforçado, mas eu acho que assim, ó, saibam dos seus direitos, assim, para vocês poderem defendê-los, assim. E no caso não foi nenhum favor, né? Era só apenas um direito e assim não custou nada porque tinham cadeiras vazias, enfim. Quando ela se colocou assim muito firmemente na situação, o organizador nem só disse, eu não os conheço, mas eu gostaria que eles estivessem ali. Então assim foi realmente eu aprendi com aquilo ali também. Eu acho que é isso aí também, que eu não tinha falado, que é bem importante. Assim. Então tá bom, Rafinha querida, te agradeço por compartilhar suas É um histórias, seus prazerzão, pô, muito conhecimentos. feliz de fazer parte. Eu acho que você tem um trabalho que, como eu falei, você precisa de uma rede de apoio, essas pessoas precisam se sentir representadas, que eu acho que isso dá força também. É preciso. Eu lembro muito também daquela deputada, eu acho que estadual por São Paulo, que é a Andréa Werner, que ela luta pelos direitos dos autistas. Ela é uma pessoa, acho que assim, se juntar politicamente a pessoas, sabe? Eu acho que se juntar grupos têm ecoam Poder mais do que uma voz sozinho. solo, sabe? Então eu acho que se juntar esse trabalho que você está fazendo de, sabe, de trazer para perto as pessoas que têm, assim, né, que levam jornadas, né, Sim, que são atípicas e que eu acho que dividir é muito, compartilhar, assim, facilita muito, né, a jornada. Tá com bom? certeza. Obrigada, Fê. Obrigada, então, pessoal, muito obrigada a todo mundo que compareceu, que esteve aqui, que fez perguntas, foram muitos comentários aqui maravilhosos aqui, eu trouxe alguma aqui dos comentários, a Malu que movimentou o fã-clube aqui, obrigada, então, para todo mundo, pessoal, uma boa noite, muito obrigada, até a próxima, obrigada, Rafa. Valeu. Valeu, Beijão, tchau, Fê. tchau, Até beijo. mais.